Bom dia, queridos irmãos. É sempre um privilégio para nós, nos unirmos para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós iremos começar hoje orando, buscando ao nosso Deus, buscando a sua bênção, e a sua direção. E da mesma forma pedindo para que o Senhor prepare o nosso coração para receber a sua palavra, para que assim possamos ser edificados e fortalecidos pela mesma, Vamos orar, baixa a sua cabeça e se você tem algo para colocar diante de Deus nesta manhã, você também tem a oportunidade. Talvez você não teve uma semana tão boa, talvez passou por algumas lutas ou está passando. Esse é o momento de nós nos entronizarmos, nos colocarmos diante de Deus e abrir nosso coração e falar: Senhor, eu quero agradecer e ao mesmo tempo eu quero colocar a minha vida, quero colocar, ó Deus, tudo que o Senhor permitiu que eu passasse nesta semana diante do teu altar. Soberano e eterno Deus, nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus, o nosso Salvador, e o nosso intuito principal é te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, mas reconhecemos que precisamos verdadeiramente estar com o nosso coração prontos, abertos, preparados, para que isso de fato seja eficaz, seja realidade diante do Senhor. Então, Pai, quero pedir perdão pelas minhas falhas, meus pecados, tudo aquilo que eu fiz esta semana que desonrou, desagradou, entristeceu, ó Pai, o Senhor. Que o Senhor me lave, me perdoe, que o Senhor me faça digno de cultuar e exaltar o teu nome, me faça digno, ó Pai, de ensinar a tua palavra. Senhor, agradecer pela semana, por as lutas, as aflições. O Senhor esteve conosco, o Senhor esteve presente, nos guardando, nos sustentando, e o Senhor nos trouxe até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos nesta manhã verdadeiramente ouvir a tua voz, queremos ser impactados pela tua palavra, queremos ser alimentados, tendo nosso coração, nossa alma, ó Deus, cheio, ó Deus, da tua palavra, do teu Espírito, do teu ministrar na nossa vida. Assim oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós temos que ter sempre o conhecimento e lembrarmos sempre de que a palavra de Deus, ela tem como objetivo nos transformar mais e mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para sermos lapidados pelo Senhor. Todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, Ele fala conosco de forma extraordinária, de forma grandiosa. E esse falar dele no nosso coração tem como objetivo acrescentar-nos a fé, acrescentar-nos a esperança e ser trabalhado, ser lapidado, ser transformado conforme a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então essa série de lições baseado no livro de Esdras tem este objetivo: nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos do nosso Senhor Jesus em todas as áreas da nossa vida, em todos os sentidos
sentidos, assim sendo lapidado a cada dia por ela, sendo enriquecido por ela e transformado pelo seu poder grandioso. Amém? Meus irmãos, quantos dos irmãos têm sonhado? Você tem sonhado? Você parou de sonhar? Não? Amém? Nós precisamos sonhar. Nós precisamos sonhar os planos de Deus, primeiramente, né? A vontade de Deus, os sonhos de Deus. Muitos chamam os sonhos de Deus, mas são os planos de Deus. Então, que nós jamais venhamos parar de sonhar na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, e também como servos de Deus, onde servimos um Deus grandioso, nós não podemos parar de sonhar com a obra de Deus, com aquilo que o Senhor quer realizar, aquilo que o Senhor almeja efetuar de forma grandiosa e poderosa na nossa vida e na vida da sua igreja. Então Deus tem sonhos, tem planos para esta igreja. E esses planos se concretizarão na medida que o Senhor coloca no nosso coração esses planos, estes sonhos. E então nós devemos lutar, nós devemos perseverar para que os sonhos, os planos do Senhor sejam efetivos na vida da igreja. Você tem, querido, de alguma forma, sonhado para algo que o Senhor colocou no seu coração em relação à obra de Deus? Eu gostaria que você pensasse sobre isso hoje de manhã, porque no final desta aula eu quero ouvir os irmãos. Aquilo que você tem sonhado para a obra de Deus, para a igreja de Cristo. Porque pastor deve sonhar, liderança deve sonhar em relação à igreja e à sua obra. E não somente pastores e liderança, os membros devem sonhar. Eu sonho a minha igreja um dia, tal. Eu não vejo a hora de que isso seja realizado, efetuado na vida da minha igreja, né? E quando nós sonhamos os planos de Deus, e lutamos para que estes sonhos se realizem, eles um dia se concretizarão, se tornarão realidade. Por que nós estamos falando isso? Porque a nossa lição hoje fala sobre sonhos, e sonhos que concretizaram, sonhos que foram realizados. Então o tema da nossa lição hoje é a concretização de um sonho. Amém? Foi fácil para o povo de Israel a concretização desse sonho? Foi? Sim ou não, irmãos? Não. Também não vai ser fácil para nós. Mas o importante é não deixarmos de sonhar, o importante é não deixarmos de perseguir aquilo que Deus tem colocado no seu coração e no meu coração. Amém? Então abra sua Bíblia para Esdras capítulo 6, verso 13. Esdras capítulo 6, verso 13. Nós estamos fazendo de uma maneira expositiva, né? Indo versículo por versículo de cada capítulo de Esdras. E estamos aprendendo aí já faz alguns meses e estamos caminhando para o final. Quantos acharam Esdras capítulo 6, verso 13? Esdras 6, 13. Leiamos, queridos, veja o que diz aí. Então Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram diligentemente conforme ao que decretara o rei Dário. Nós vemos aqui, nós lembramos da semana passada de que houve uma reviravolta, né, dos planos destes homens. Eles intentaram mal, mas o Senhor reverteu em bem, tanto que o rei Dário faz um decreto para que a obra do Senhor permanecesse ali.
Este versículo está trazendo para nós que estes homens, eles agiram de forma responsável. Eles verdadeiramente, meus irmãos, colocaram o decreto do rei Dário em vigor. Eles colocaram o decreto do rei Dário na prática, diligentemente. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas esta palavra diligentemente que aparece aqui, ela é uma nota tônica, ou seja, ela é uma nota muito forte aqui nesse capítulo que nós estamos estudando. Nós iremos encontrar esta palavra aqui mais de uma vez. Diligentemente, prontamente. Veja o capítulo 5, verso 8, o que diz? Capítulo 5 de Esdras, verso 8, diz: seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, o qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes, e esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Note que os construtores ali do templo, eles eram diligentes, enfrentaram uma obra com diligência. Mas veja comigo o capítulo 6, verso 8. Havia uma urgência para que o decreto do rei Dário se cumprisse. Veja o verso 8 do capítulo 6, diz assim: também por mim se decreta que a vez de fazer com os anciãos dos judeus para a edificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. Encontramos aqui prontamente, diligentemente, prontamente. Veja o versículo 12 deste mesmo capítulo, vai dizer: o Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derrube a todos os reis e todos que estenderem a sua mão para mudar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, baixei o decreto, com diligência se faça. O que os irmãos entendem por diligência? O que os irmãos entendem quando a palavra de Deus diz se faça com diligência, se faça prontamente? Me ajudem. Como? Cuidado, bem feito. Aqui em todas as passagens aqui, a minha Bíblia traz outra linguagem que significa o mesmo: apressuradamente, com rapidez. Com rapidez. Façam depressa. Façam depressa. Quem mais? Dedicação. Muito bem, irmão José. Empenho, observação. Né? Empenho, observação. Note que quem está dando esta ordem, irmãos, é o rei Dário, um rei humano. E esse decreto deveria ser feito diligentemente. Há sobre nós o Rei dos Reis. E há sobre nós também um decreto dado pelo próprio Deus. O decreto de que se faça a sua obra com urgência. E a mesma prontidão e a mesma diligência que houve na vida desses homens, Deus espera que nós venhamos também realizar a sua obra. A sua obra, a obra do Senhor, ela deve ser feita aplicadamente, deve ser feito zelosamente, responsavelmente, deve ser feito com cuidado. Então, todas essas palavras que os irmãos citaram aí, assim deve ser feito o trabalho do Senhor, com diligência, com vontade, com força, com cuidado. Então, o nosso envolvimento, este é um apelo do Senhor ao meu coração, para essa diligência que deve haver no trabalho e na obra do Senhor.
Mas não somente o Senhor nosso Deus vai nos dizer que esse trabalho do Senhor deve ser diligente, mas também a nossa vocação e a nossa eleição, ela também deve ser vivida de forma diligente. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1:10. Segunda carta de Pedro, 1:10. 2 Pedro 1:10. Então, a obra do Senhor, o nosso envolvimento, os irmãos, todos nós aqui, com saúde, com força, nós devemos ter um empenho diligente nesta obra. Mas há também a nossa vocação e a nossa eleição. Quantos acharam 2 Pedro 1:10? Quem gostaria de ler bem alto para nós, bonito este verso? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Amém. Alguma das versões que os irmãos estão usando nesta frase cada vez mais firme, tem cada vez mais diligente? Alguém? Não? Há uma versão que diz que nós devemos fazer mais diligentemente, ou seja, a certeza de que Deus nos chamou e que Deus nos escolheu. Quando nós temos toda essa diligência, esse cuidado, essa responsabilidade, esta consciência de que nós fomos verdadeiramente vocacionados e eleitos pelo Senhor, a palavra de Deus diz que assim você vai ter firmeza na sua fé. Você vai ter firmeza de tal ponto que nunca jamais tropeçareis. Nós devemos ter essa convicção de que nós fomos eleitos pelo Senhor, nós fomos vocacionados pelo Senhor, nós fomos chamados pelo Senhor. Por isso Pedro está dizendo: procurai, irmão, fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Eu fui alguém vocacionado pelo Senhor. Quem nos chamou? O Senhor. Ele nos chamou. E quando nós fazemos cada vez mais firme, mais diligente, ele diz: porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Eu tenho certeza de que o Senhor me vocacionou. Eu tenho certeza de que fui chamado, salvo, escolhido, liberto. Eu sou uma nova criatura. Então, diante das lutas, diante das seduções de Satanás, nós podemos dizer para ele: eu fui eleito pelo Senhor, eu sou um servo do Senhor. Diligência se aplica não somente na nossa prática cristã de serviço, mas deve haver a diligência na nossa convicção de quem nós somos, de quem nós éramos e de quem somos agora em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos voltar para lá, verso 14 do capítulo 6 diz: e os anciãos. Vanusa, a irmã Solange, senta com a Vanusa lá para ela acompanhar conosco, minha irmã, ou a irmã Lourdes, por gentileza, ou entrega a sua Bíblia para que ela possa acompanhar, né? Então, verso 14 diz: e os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e dedicaram e terminaram a obra conforme ao mandado do Deus de Israel, e conforme ao decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Note que palavras grandiosas tem aqui. Qual palavra chama a sua atenção neste versículo, meu irmão? Fala, poxa vida. A palavra que chamou a minha atenção nesse versículo é que eles iam edificando e prosperando, né? Isso mostra um ímpeto
um ímpeto na qual eles estavam exercendo aquela obra, aquela construção. Eles prosseguem com urgência naquele trabalho. E por quê? Uma das razões, o versículo está nos dizendo, a palavra de Deus diz que ia prosperando pela profecia do profeta Ageu. Ou seja, eles eram estimulados, eles eram encorajados pela pregação da palavra de Deus. Eles eram cada dia, amados irmãos, tocados, levados a realizar a obra ali, pela eficácia da palavra. A palavra de Deus é aquela que nos vivifica. A palavra de Deus é aquela que nos leva à fé e à ação. Então, por isso que nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. Nada na nossa vida vai ser mais eficiente, meus irmãos, para uma vida de ação, para uma vida com Cristo, do que a palavra de Deus. É a palavra. Todos os dias devemos meditar e nos lançar diante da palavra. É a palavra de Deus que vai nos levar da fé à ação, da fé às boas obras. Não é isso que 1 Pedro, ou melhor que Tiago diz? Vamos lá? Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 14 até o verso 18. Tiago capítulo 2, de verso 14 até o verso 18. Vamos ler cada um versículo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã tiverem falta de mantimento cotidiano, E algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? 17. Assim também fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Amém. 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Verso 26. tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios tu creem e estremecem. 26. Porque assim como o corpo seu espírito está morto, assim também a fé tem obras que é morta. Amém. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Será que Tiago e Paulo estão em conflito? Porque Tiago vai dizer, né? Não é pelas obras, mas pela fé, pela graça por meio da fé. E Tiago está dizendo, não, é pelas obras. A fé sem obras está morta. Quem que está certo? Tiago ou Paulo? Os dois estão certos. Um complementa o outro, né? As obras não salvam, mas demonstram que a pessoa foi salva. Exatamente. Não salvam, mas demonstram, expressam que a pessoa foi salva. O que mantém vivo em nosso coração, irmãos, a fé e a obra? A palavra. Para a obra. Criados em Cristo Jesus para As boas obras. Isso está definido. O que nos mantém vivas estas verdades na nossa vida? É a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós somos desafiados pela palavra, quando nós meditamos a palavra. Esses homens, Zorobabel e Jesuá, eram homens de fé, mas eles passaram 16 anos parados. Vem Ageu e Zacarias com uma palavra. Agora a sua fé se transforma em obras. Eles colocam a mão na obra e eles vão trabalhar. É a palavra.
É a palavra que nos impulsiona a servir. É a palavra que nos leva a crer, a confiar neste Deus Todo-Poderoso. É a palavra que está fazendo a diferença na vida destes homens aqui. É a palavra que faz diferença na nossa vida. Todos os dias devemos mergulhar na palavra do Senhor. Mas eu vejo algo também interessante aqui. E edificaram e terminaram uma obra conforme ao mandado do Deus de Israel. Note, amados irmãos, que nós estamos falando sobre decretos, né? Vimos o decreto do rei Ciro, agora nós estamos vendo os decretos do rei Dário. Nós vamos ver a partir da semana que vem os decretos do rei Artaxerxes. Mas esse texto está dizendo que há um decreto de um rei que é sobre todos estes reis. E ele diz aqui: e terminaram a obra conforme o mandado. Ou seja, o Senhor decretou que aquela obra fosse realizada. O Senhor, Deus de Israel, decretou que aquela obra fosse feita. Sim ou não? Os outros reis decretaram. Claro que eles decretaram. Mas acima desses reis humanos, há um Deus, Rei dos Reis. E aqueles reis ali, aqueles reis nada mais eram do que instrumentos dos reis. Nada mais eram do que instrumento do próprio Deus. É um Deus que a sua vontade é suprema. E a sua autoridade está sobre toda a autoridade dos demais reis desta terra. Então todo o sucesso histórico aqui, toda a força contra os adversários, veio deste Deus, o Senhor soberano. Ele decreta, e aquilo que ele decreta em sua palavra há de se cumprir, e está se cumprindo aqui. Algo que chama a atenção nesse versículo é o fato do autor citar Artaxerxes, né? Por que Artaxerxes está aqui? Porque ele é do século seguinte, Artaxerxes. Ele está citando aqui acrescentando, na verdade, que também este rei, ele foi alguém que autorizou, alguém que também foi usado por Deus para cumprir a sua vontade. Amém? Então Deus está agindo em todos os momentos aqui. Ele agiu com Ciro, ele agiu com Dário, ele vai agir com Artaxerxes. E ele age por meio de quê? Ele age por meio dos governantes deste mundo. Então veja a importância de nós orarmos pelos nossos governantes. Eles foram colocados lá, porque o Senhor os colocou. E eles estão inconscientemente ou conscientemente realizando a vontade do Rei dos Reis, do Senhor. E nós devemos orar pelos nossos governantes. Senhor, que Ele cumpra a sua vontade, que a sua vontade seja ativa, permanente na vida desses homens. E o Senhor vai encaminhar esses homens para a sua honra e para a sua glória. Sim ou não? Amém? Versículo 15, vamos lá. Versículo 15, quem gostaria de ler para nós? Sim, de Esdras 6. E acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar, no sexto ano do reinado do rei Dário. Terminou a obra, irmãos. Olha que bênção. Terminou a obra. Eu trouxe algo para os irmãos. Olha só. A obra, meus irmãos, ela recomeçou. Lembra que ela parou? Ficou 16 anos parada, desde aquela primeira ofensiva dos adversários. Então ficou 16 anos parada e ela voltou em 520 e ela terminou em 516. Então desde daquela parada, daquela intervenção até o término foram 4 anos. E naquela intervenção em 520 foi quando Deus levantou Ageu e Zacarias. Então durante esses 4 anos, esses 2 profetas estão pregando a palavra de Deus. Então foram 4 anos onde Ageu e Zacarias estavam ali, pregando, falando da palavra de Deus.
levou-se 4 anos. Mas e a obra toda? A obra toda levou-se 20 anos. Eles chegaram em Jerusalém em 536 e agora está terminando em 516. Foram 20 anos. Ou seja, uma geração, podemos dizer, ali, 20 anos para a conclusão. Isto é maravilhoso, não é verdade? Quando o Senhor estabelece algo, por mais que o tempo passe, ela vai se cumprir, E nós apenas precisamos crer de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então ele começou um tempo difícil, ela manteve-se a obra, podemos dizer ali, com começos humildes, mas agora nós estamos vendo aqui o término desta obra. É um término triunfante, é um término glorioso. Concluiu-se a obra do templo, depois de 20 anos. Perseguição, lutas, mas a obra foi concluída. Amém? Verso 16, quem poderia ler para nós? E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro, fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. Amém. Imagine a alegria. Aqui está a concretização dos sonhos. O sonho está sendo realizado. Na minha versão, o irmão Agenor leu, a consagração. Na minha versão diz, fizeram uma dedicação. Eles dedicaram esse templo ao Senhor. Os irmãos sabem que futuramente esta palavra dedicação, ela vai se tornar uma festa, A festa da dedicação. Onde Israel comemora durante um período de 8 dias. E da onde surgiu essa festa? Esse mesmo templo aqui, onde eles estão dedicando, tempo irão se passar, até que um rei grego chamado Antíoco Epifânio vai assumir o poder, os gregos vão assumir o poder. E esse Antíoco Epifânio, em 165 a.C., ele vai fazer algo que vai ser uma vergonha, algo muito ruim para o povo judeu. Esse homem, amados irmãos, ele vai se revoltar contra Jerusalém, contra os judeus. Ele vai proibir a leitura da Torá, o livro sagrado dos judeus, e ele vai levantar um altar dentro do templo. E esse altar vai ser dedicado a Zeus. E ali dentro do templo ele vai oferecer sacrifícios imundos, sacrifícios impróprios ao seu Deus. Em Israel, em Jerusalém, vai haver uma família, a família dos Macabeus. A família, na nossa Bíblia não aparece a história dos Macabeus. Se você quer ler a história dos Macabeus, você vai ter que ler a Bíblia Católica. Você vai encontrar lá 1ª, 2ª e 3ª Macabeus, porque é um livro histórico. E eu li esse livro, conta a história desse período do povo de Israel. Então a família dos Macabeus, liderada por um homem chamado Judas Macabeus, eles eram, a maioria, esse Judas Macabeus, ele vai formar um exército, e a maioria desses exércitos são camponeses, homens simples, homens do campo. E esse exército formado por Judas Macabeus vai se levantar contra o exército deste rei aqui, Antíoco Epifânio, e eles vão conseguir, eles vão ser vitoriosos, mais um milagre de Deus na história do povo de Israel. Quando Judas Macabeus, então, que é o líder ali daquele exército, ele então manda purificar o templo. Ele manda tirar o altar de Zeus, ele coloca um outro altar dentro do templo do Senhor, e ele dedica, ele consagra o fogo ali do altar.
Ele acende as lâmpadas do templo do Senhor. Todos os utensílios da casa do Senhor são refeitos e dedicados ao Senhor. Então, por isso que surgiu essa festa da dedicação. É quando o templo foi novamente dedicado ao Senhor. Aqui está havendo uma dedicação, mas aqui ainda não é uma festa, não se constituiu-se aqui esta festa para o povo de Israel. Vai se constituir mais na frente. Mas assim como lá com Judas Macabeus houve uma grande alegria, aqui também está tendo uma grande alegria. Amém? Porque é uma alegria. Algo que chama a atenção aqui, agora olhando para trás, quando Salomão dedica o templo, é que a glória do Senhor. Lembra? A Bíblia diz que quando Salomão edificou esse templo, a glória do Senhor tomou conta daquele templo. Aqui não há manifestação da glória. Nós não vemos a glória do Senhor aqui, mas há a mesma devoção e a mesma alegria e a mesma consagração e zelo pelo trabalho do Senhor. Veja o versículo, amados irmãos, 17. E ofereceram para a dedicação desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Os irmãos lembram de como foi a dedicação de Salomão do templo? Quantas vezes mais havia de sacrifícios? 200 vezes mais. Quando Salomão dedica o templo, é algo extraordinário, é um rei rico, é um tempo de prosperidade, é um tempo onde o Jerusalém estava no auge. Abra sua Bíblia comigo, só para os irmãos terem uma ideia, lá em 1 Reis capítulo 8, verso 63, 1 Reis 8,63, fala da dedicação do templo por Salomão. 1 Reis, melhor dizendo, 8,63. Lucas lê para nós, Lucas Luiz. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifício diante do Senhor. Olha só. Ofereceu Salomão um sacrifício pacífico, que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Nossa, veja, 2.000 vacas e 120.000 ovelhas. Nós estamos falando aqui de 100 novilhos e 200 carneiros e 400 cordeiros. Aqui em Esdra. E nós estamos olhando para a consagração por Salomão, nós estamos vendo 1.000. Nós estamos olhando aqui para 20.000 ovelhas. Era algo grandioso esta consagração. Mas precisamos lembrar que não devemos desprezar os dias de pequenos começos, irmãos. Não é isso que os profetas vão dizer? Olha, não desprezeis os dias de pequenos começos. Em comparação a Salomão, esse aqui é um pequeno começo. Mas, meus amados irmãos, aquela glória de Salomão teve duração pouca, porque depois Salomão morreu, veio Roboão, seu filho, lembra? E depois houve a divisão dos reinos, e aí começou as coisas desandarem. Mas agora é um pequeno começo, mas é um começo aonde vai realmente ter uma sequência, uma vida, porque a palavra de Deus diz que a glória deste templo que eles estão edificando aqui será maior do que a outra. É certo de que o templo aonde ele está dizendo que a glória será maior é o templo aonde Herodes vai reformar.
né? Porque esse templo aqui, onde eles estão dedicando, quando chegar no tempo de Herodes, vai estar totalmente velho. O templo, eles não zelaram pelo templo. E a palavra de Deus, a história vai nos dizer que Herodes vai, mais uma vez, reformar esse templo aqui. Certo? E é o templo que Herodes vai reformar que vai ter uma glória maior do que essa. Por quê? Por quê? Porque o próprio Deus vai andar nele. Quem é o próprio Deus? Jesus. Por isso que a glória lá na frente vai ser maior, porque o próprio Deus vai andar dentro desse templo. Algo que chama a atenção aqui, os irmãos têm a liberdade de levantar a mão e acrescentar, viu? Vamos voltar para Esdras, verso 12 ainda, irmãos. Algo que chama a atenção aqui é os 12 cabritos, né? Os irmãos perceberam? Lá no finalzinho do versículo 12... ele diz assim: e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Então eles escolhem 12 cabritos, pídio, e eles sacrificam esses 12 cabritos. Há uma lição grandiosa aqui, porque o capítulo anterior nós estávamos falando que os judeus consideraram de que toda a nação havia pecado contra Deus. Mas agora, diante desse sacrifício aqui, ele está dizendo que toda a nação está sendo restaurada aqui. Ele não oferece apenas 2 para Judá e Benjamim, que são um reino aonde foi levado para a Babilônia. Ele oferece pelas 12 tribos. Então ele está aqui, a nação inteira sendo restaurada diante de Deus naquele momento. Ele cria de que verdadeiramente ainda existia a aliança de Deus com o seu povo, Israel. Então os 12 são lembrados, os 12 são aqueles carneiros aqui representam a contrição, a adoração, a restauração das 12 tribos de Israel. Não se esqueceram dos demais. Isso é maravilhoso, né? Isso é nação, isso é povo, isso é patriotismo. É o nosso povo, nós somos povo de Deus. E aqui nós vamos lembrar das demais tribos e vamos sacrificar por eles. Isso é maravilhoso. Nós sabemos que as 10 tribos, eles foram levados em 722 pela Síria. E eles nunca mais voltaram, se espalharam pelo mundo. Esses que estão voltando aqui é a tribo de Judá e de Benjamim. Esses estão voltando. E esses estão lembrando dos demais, não se esqueceram. Escolhe 12, nós vamos sacrificar por eles também. Isso é nação, isso é povo. Amém, meus irmãos? Vamos continuar. Versículo 18 a 22. 18 a 22 vai também trazer algumas lições para nós. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus em Jerusalém, conforme o que está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes levitas se purificaram como se fosse um só homem. Todos estavam limpos e matando os cordeiros. Quantos cordeiros? O cordeiro da Páscoa. O cordeiro é um cordeiro para todos os filhos do cativeiro, para seus irmãos, os sacerdotes, e para a si mesmo. Algo interessante da primeira Páscoa em relação a essa, que na primeira Páscoa, ali ainda, partindo do Egito, quem sacrificou a Páscoa foram os chefes de família.
Cada família procure aí um cordeiro, um chefe de família, e sacrifica. Aqui quem está sacrificando a Páscoa, quem está imolando esses cordeiros aqui, nós vemos que são os líderes purificados, os líderes que tiveram as suas vidas purificadas, os levitas, né? E não os chefes de família. Não os chefes de família. Algo que chama a atenção aqui é que a Páscoa, né, é a celebração da libertação do povo de Israel do Egito, é a saída. Então eles iam todo ano celebrar essa Páscoa. Aqui eles também estão lembrando da saída do Egito, da libertação, mas aqui também há uma alegria pela libertação do exílio babilônico. Né? Eles estão voltando, eles estão na sua terra, são 70 anos que eles passaram cativos lá. Embora eles ainda estão cativos na sua terra, eles não têm total liberdade, o domínio pérsico ainda está sobre eles. Mas é momento de celebração, porque eles deixaram a terra que não era sua e voltaram para a sua terra. Então isso também é maravilhoso e marcante aqui. Né? E qual foi a última Páscoa, podemos dizer assim, qual foi a última Páscoa que eles celebraram em terra? Foi na época do rei Josias. Na época do rei Josias, isso vai dar aproximadamente 70 anos de cativeiro. Não temos uma ideia de como Josias reinou, mas talvez isso dê mais de 80 anos que eles não celebravam a Páscoa. Porque eles não celebraram a Páscoa lá na Babilônia. Então passaram-se todos esses anos, agora sim, eles estão celebrando a Páscoa de libertação. E agora eles estão fazendo isso na terra deles. Isso era um momento de alegria. Amém? Um dia nós iremos celebrar nos mais altos céus a ceia, o banquete do Senhor. Nós estamos celebrando aqui de uma forma, né, figurada, simbolismo, onde Cristo está presente por meio, né, dos simbolismos do pão e do suco de uva, mas um dia isso vai se tornar real. Nós iremos celebrar com o próprio Cristo, na nossa terra, porque nós somos daqui. Não, aqui não é meu lar, o viajante sou, o meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Aqui não é o nosso lar, mas um dia como esse povo nós estaremos na nossa terra, e aí celebraremos a ceia, exaltaremos o Cordeiro que verdadeiramente nos libertou. 21, queridos, vamos lá. Assim comeram a Páscoa, esse versículo é extraordinário. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícia dos gentios da terra, para buscarem ao Senhor Deus de Israel. Quantos grupos haviam aqui? Havia 2 grupos. Nós temos os grupos dos que voltaram, aqueles amados irmãos que eram puros, que não tiveram relacionamento mistos, e nós temos aqui o grupo misturado, o grupo da terra. Mas, meus amados irmãos, o que propiciou isso? Por que eles participaram? Porque eles não podiam participar. O que propiciou isso? A participação deles. O versículo diz, não é isso? Porque assim comer a Páscoa dos filhos de Israel, que tinha voltado do cativeiro, com todos os que com eles se apartaram da imundícias dos gentios da terra. Que maravilha! Eles se apartaram, eles se arrependeram de terem assim se misturado. O pecado que os trouxeram até aquele momento não importava mais. O que importava ali? Importava o seguinte: qual era a posição deles diante daquele pecado, daquilo que eles fizeram. Eles se arrependeram. O que eles tinham feito? De terem se misturado com o povo da terra. Mas lá ficaram os pobres. Sim. Para servir lá os deles, né?
sou esses aí lá. Perfeito. Que são exatamente esses, né? Eles têm Isso, exatamente. São esses que restaram, que ficaram, né? Que foram excluídos por Nabucodonosor, né? Os mais simples, os mais pobres, ficaram ali. E aí depois veio outras nações, né? Para aquela região, e eles se misturaram. E eles se arrependeram de terem feito isso. E agora eles estão participando da Páscoa juntamente. Eles se apartaram e buscaram ao Senhor Deus de Israel. Algo interessante aqui, meus irmãos, para encerrar, é de que, como eu posso dizer isso? Você deve se apartar, né? Eu não vou andar mais com o mundo, eu não vou praticar mais as coisas do mundo, né? Mas você não deve apenas se apartar, você deve se unir a algo, se unir a Deus. Porque o texto vai nos dizer que eles se apartaram, mas se buscaram ao Senhor. Eles foram em direção ao Senhor. Eles se uniram ao Senhor. Então, uma vez que eu devo me unir ao Senhor nosso Deus. Então, eles puderam participar da Páscoa, eles foram contados ali. E aqui nós descobrimos, irmãos, que o erro que nos trouxe até aqui não é importante para Deus, né? O erro que nos trouxe até aqui. O que importa, o mais importante é a nossa vida, é o nosso relacionamento com Deus diante daqui. É o arrependimento diante do Senhor. É o meu posicionamento diante do pecado. A igreja é algo fantástico. E a igreja deve olhar assim para as pessoas que nos visitam. Não importa quem você conhece, aquilo que você conhece daquela pessoa, determinada pessoa lá fora. O que trouxe ela aqui não importa. O importante é a posição dela ao se converter, ao se arrepender, daquele dia em diante. Esse é um grande ensinamento. Eles se esqueceram do tempo deles com aquele outro povo. Mas a partir de agora vocês então se arrependeram, então vocês é um de nós. Vamos celebrar a Páscoa juntos. Assim o Senhor faz. Assim o Senhor, amados irmãos, efetua o seu perdão, a sua transformação na vida de todos aqueles que se arrependem. Amém? Amém. Vamos terminar o verso 22 então, para passar a palavra ao irmão José Maria, e celebrar uma festa dos pães ázimos por 7 dias com alegria, porque o Senhor tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhe fortalecer as mãos na obra da casa do Deus, o Deus de Israel. Então depois da Páscoa, eles celebraram a festa dos pães ázimos, que a festa dos pães ázimos era comemorada celebrando a saída do povo apressadamente, aonde Deus pediu para que eles amassassem o pão e não colocassem fermento. Essa festa celebra esta época de sair apressadamente do Egito, né? E aqui termina, queridos, termina a primeira reabilitação de Israel. 20 anos se passaram. Agora que Esdras vai entrar na história. Até então nós não falamos nada de Esdras, porque ele não está na história. Agora os 3 últimos capítulos de Esdras, ele vai entrar. Ele vai chegar em Jerusalém. E vai estar, a parte física está preparada. Mas agora Esdras vem para trazer valores espirituais. Ele é um escriba hábil, ele vai ensinar a palavra. Então, aí nós iremos começar a olhar para a vida deste homem e para a vida do seu ministério ali em Jerusalém. Semana que vem nós iremos falar sobre os sonhos, não deu tempo. Dá tempo para você orar, né? Tempo de você pensar. Eu quero ouvir os irmãos, o que você sonha para o futuro desta igreja. Eles sonharam e Deus o concedeu.
E fica no seu coração, quero deixar esta pergunta: o que você sonha para o futuro desta igreja? E vamos ter a semana que vem algum tempo para nós conversarmos e orarmos. E vamos pegar os nossos sonhos e vamos anotar. E vamos orar sobre eles. E não somente orar, a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Vamos correr atrás. Vamos planejar. Vamos fazer um esquema para que esses sonhos verdadeiramente se tornem reais, se concretizam com a ajuda do Senhor. Que Deus nos abençoe. Irmão José Maria.